Hoje, dando continuidade às nossas aulas de redação, temos a aula de número 5, cujo título é Carta. Antes mesmo de tratarmos sobre as características e as estruturas de uma carta, falarei um pouco sobre a história da carta. A carta é uma das mais usadas e antigas formas de comunicação entre as pessoas. Por meio delas, boa parte da história da humanidade ficou registrada e pôde ser contada. Durante sua história, a carta foi escrita em muitos tipos de materiais e muitos foram os canais pelos quais era enviada. Assim, as primeiras cartas foram escritas com um material chamado de papiro, um tipo de papel feito com uma planta chamada papiro e que serviu de suporte para as pessoas escreverem e enviar mensagens muitos anos antes da existência da Bíblia, ou seja, 3.000 anos antes de Jesus nascer. Muitos anos depois, no século II a.C., em uma região da Turquia chamada de Pérgamo, foi inventado o pergaminho, um tipo de papel feito de pele de carneiros e bezerros. O papel que utilizamos nos dias atuais foi inventado 100 anos depois do nascimento de Cristo por um chinês. Esse chinês inventou de misturar e bater fibras de vegetais, formando uma massa que, depois de peneirada e colocada para secar, formava uma fina folha de papel ideal para ser transportada e para escrever cartas, bilhetes, livros e o que mais fosse preciso. Com o avanço da tecnologia, mensagens escritas podem ser enviadas sem a utilização do papel. É o caso do e-mail. No entanto, há quem prefira uma carta escrita em papel, devido a esse material ser acessado sem a necessidade de computadores e internet. Além do mais, as cartas escritas pelas próprias mãos do autor transmitem o que o e-mail não é capaz de transmitir: as emoções. Como diz uma amiga do escritor Overlack Menezes, em uma carta a ele enviada, Bill Gates que me desculpe, ele pode ser rico e inteligente, mas deve ter poucos amigos, pois se tivesse um amigo como você, saberia o prazer de receber uma carta e não um e-mail. Ou seja, a carta é algo que faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E é de suma importância que vocês, como alunos, saibam, né, as características e a estrutura de uma carta, se algum dia, né, for solicitado a vocês, e façam, né, que escrevam esse determinado gênero conhecido como carta. A carta é um gênero textual de correspondência, o qual visa estabelecer uma comunicação direta entre os interlocutores, que são exatamente o remetente e o destinatário. Transmite diferentes tipos de mensagem. Por seu contexto de circulação, as cartas podem ser divididas em cartas pessoais, empresariais ou comercial, oficial, reclamação, candidatura, apresentação, leitor, solicitação, amor, desculpas, dentre outros tipos de cartas que vocês podem encontrar. Existem diferentes tipos de cartas que servem para diferentes propósitos sociocomunicativos. Analisando pelo grau de proximidade entre os interlocutores, a carta pode ser pessoal, empresarial ou comercial e oficial ou pública. Essa divisão determina o tipo de linguagem que se estabelece entre o remetente e o destinatário. A carta pessoal abarca uma estrutura e linguagem mais flexível. As cartas comerciais e oficiais apresentam textos concisos e impessoais e com uma linguagem padrão. A carta pessoal estabelece comunicação entre pessoas próximas ou com vínculo individual. Isso favorece o uso de uma linguagem coloquial, aplicações de expressões populares e gírias, além de assuntos subjetivos e íntimos. A estrutura da carta pessoal também é aberta, tendo em vista que o autor pode escolher como deseja organizar as informações compartilhadas. De modo geral, as cartas apresentam a estrutura local, data, vocativo, corpo do texto, despedida e assinatura. Às vezes também apresenta o PS, que é porte escrito. Para que vocês tenham noção de como colocar em prática essas estruturas citadas acima, deixamos aqui no material de apoio de vocês um exemplo. Temos aqui São Paulo, 12 de dezembro de 2002. Querida Adriana,
Como está você e sua família? Estou com muita saudade. Gostaria de estar aí com vocês, aproveitando as férias no Guarujá. Que tal passar uma parte das férias com a gente? Vai ser legal. Venha logo, pois viajaremos para Recife dia 17 deste mês. Quer ir junto? Sua amiga Cláudia. A pessoa concluiu a carta, né, uma carta aqui pessoal, né, de duas pessoas próximas, amigas, e ao final ela percebeu que tinha deixado de escrever algo importante no corpo da carta. Então ela fez uso do PS. PS, mamãe manda dizer que seu casaco de tricô já está pronto. Então essa é uma estrutura básica que a carta deve apresentar. Deixamos claro aqui para vocês o passo a passo que a carta deve apresentar. A carta empresarial ou comercial é aquela que veicula no ambiente profissional e estabelece comunicação entre diferentes profissionais. Esse tipo de carta exige uma linguagem mais formal e impessoal. A mensagem deve ser objetiva e concisa, e toda relação pessoal deve ser evitada. Esta é a carta empresarial ou comercial. A carta oficial ou pública é o documento utilizado nas instituições públicas. Esse tipo exige uma linguagem impessoal, formal e acessível. Muitas vezes a carta oficial não tem um destinatário único e, por isso, exige um distanciamento entre os interlocutores. Ou, deixando mais claro, na carta oficial você não conhece a pessoa, então você vai ter que fazer uso de um pronome de tratamento adequado, né, no momento que for escrever esta carta. O gênero carta ainda subdivide-se, dentre outras categorias, diante dos diferentes contextos de circulação e do grau de proximidade entre os interlocutores. As cartas podem ser classificadas com base no conteúdo e na função que elas desempenham. Citaremos aqui, carta de reclamação é utilizada para expor alguma insatisfação a um destinatário que tenha posição de poder para realizar alguma interferência na questão. Carta de candidatura, utilizada para comunicar alguma autoridade sobre o desejo de candidatar-se a algum cargo ou função. Carta de apresentação, utilizado para fazer uma apresentação de uma pessoa, uma carreira ou um projeto, ou a algum destinatário de interesse. Carta do leitor, utilizado quando a pessoa deseja expressar sua opinião ou seu posicionamento crítico a respeito de algum assunto relevante no momento. Esse gênero se enquadra como um exercício de cidadania e pode ser direcionado tanto a jornais como revistas de diversos segmentos. Carta de solicitação, utilizada para formalizar um pedido a algum destinatário de maior valor hierárquico, expressando a necessidade ou o direito de auxílio. Carta de amor, utilizado para expressar afetos pessoais do remetente ao destinatário. Carta de desculpas, utilizadas para expressar um pedido de perdão em relação a algum fato desconfortável entre os interlocutores. Historicamente, a carta está relacionada à correspondência tradicional. O envelope contém as informações dos interlocutores, ou seja, as informações do remetente e do destinatário desta carta. Como exposto, a carta possui diferentes tipos, o que consequentemente implica diferentes estruturas e linguagens em sua composição. Antes de analisar ou escrever qualquer carta, é necessário observar as características específicas ao subtipo que está sendo utilizado. Deste modo, o texto será mais adequado às exigências do contexto comunicativo. Apesar dessa multiplicidade, é possível alencar algumas características comuns à maioria dos tipos de carta, ou seja, ver as características, a estrutura que deve haver, que deve existir na sua carta. Nós temos o cabeçalho, a parte inicial da carta. Pode variar e depender do subtipo utilizado. O mais comum é que se identifique a cidade e a data em que a carta foi escrita, no canto superior do texto. Em caso de cartas impessoais, é comum também a presença do nome do destinatário, do cargo ocupado e da instituição.
É possível ainda que haja algum elemento visual, como o logotipo. Corpo do texto é onde a mensagem é transmitida de fato. No caso das cartas pessoais, o tamanho e a organização dessa parte pode variar, a depender de variações individuais. Em cartas oficiais ou comerciais, o corpo do texto deve apresentar uma mensagem clara e concisa, o que acarreta muitas cartas de curto tamanho. No desfecho, é a parte final do texto, que pode estar acoplada ao corpo do texto ou destacada abaixo dele. Nesta parte, o autor apresenta uma conclusão da sua mensagem, expressa uma mensagem cordial e se despede. A assinatura. As cartas são comumente assinadas ao final da página. A assinatura é essencial, principalmente nas cartas comerciais e oficiais. Sua localização pode ser em um dos cantos ou centralizada. Feito essas etapas na sua carta, você pode também fazer uso do PS, que é exatamente o post-scriptum. É quando você termina a sua carta e observa que deixou de escrever algo importante no corpo do texto. Então, após a assinatura, você escreve aquilo de importante que você deixou, né, de escrever no corpo da carta. O passo a passo de como escrever uma carta. Para fazer uma boa carta, é necessário considerar todos os elementos contextuais que envolvem a comunicação. Deve-se analisar o destinatário, o nível de proximidade e o conteúdo que será compartilhado. Nos casos de cartas impessoais, é importante se atentar aos pronomes de tratamento com o interlocutor, aos dados, às informações, às provas ou os argumentos relevantes ao tema, além do cuidado com a economia verbal e a clareza de sentido. Feitas as considerações iniciais, o autor pode se orientar seguindo os seguintes passos. Inicie sua carta com a marcação do local e da data em que ela foi feita. Se necessário, identifique o nome, o cargo e a instituição do destinatário. Utilize um vocativo, pessoal ou formal, para marcar o início do diálogo. Se for uma carta formal, apresente uma linguagem direta. Evite informações irrelevantes e opiniões pessoais. Expresse sua mensagem com clareza e foco. Se for uma carta pessoal, organize as informações de modo que seja mais significativo e interessante aos envolvidos. Acrescente anexos, sempre que necessário, para comprovação do que foi relatado ou solicitado. Despeça-se gentilmente ao final do texto e assine seu nome. Se necessário, faça uso do post-scriptum, que nós já comentamos a respeito. Feita a sua carta, escrita toda a sua carta com todos esses detalhes que nós relatamos, você agora vai se preocupar com o preenchimento do envelope da carta, que é extremamente importante. Você vai observar que nesse seu envelope você contém a frente e as costas desse envelope. Na parte da frente, você colocará o nome e o endereço da pessoa que está mandando a carta, que é exatamente o remetente. E você vai observar o CEP. O CEP é de suma importância. Você deve observar que o CEP ele contém 8 dígitos, ou seja, 8 números, que podem variar e que são diferentes exatamente de uma rua para outra, de uma avenida para outra. Então, você deve observar claramente o CEP da sua rua ao preencher o seu envelope. Assim também como você irá preencher as costas do seu envelope. Nas costas do seu envelope, você colocará o nome e o endereço da pessoa para quem você vai enviar a carta, ou seja, o destinatário. Você colocará o nome, o endereço completo, né, contendo o bairro e também o CEP da rua, né, ou da avenida a qual a pessoa lá irá receber esta carta, que também conta, né, terá 8 dígitos, né, que você também preencherá corretamente. Este CEP, pessoal, ele foi feito exatamente para facilitar a entrega das cartas, das correspondências. Por isso que os CEPs são diferenciados
né, para facilitar no ato da entrega destas cartas, dessas correspondências, né, para ajudar na entrega, no momento em que os carteiros vão fazer a entrega dessas suas cartas. E o CEP, ele tem um significado. CEP significa Código de Endereçamento Postal. Ele identifica o endereço e faz com que a sua carta chegue mais rápido, né, que ela que ela chegue ao seu destinatário de uma forma mais rápida. Então, o CEP é importantíssimo. Nós localizamos o CEP da nossa rua nas placas, né, que contém, né, no início da rua que nós moramos. Caso não contenha nessas placas, nós conseguimos pegar o nosso CEP nas correspondências que chegam às nossas residências, né, que também contém o nosso CEP. Na conta de água, na conta de luz, se você observar, também vem o CEP da sua rua. E caso não seja possível, você pode buscar no Google o CEP correto da sua rua, né? E é bastante interessante que você saiba corretamente, né, o CEP da sua rua. E antigamente, junto com esse envelope, na parte de trás do envelope, nós contávamos com a existência do selo, que é exatamente um papelzinho que fica localizado na parte superior do envelope, na parte direita, né, dessa carta. Ainda existe um espaçozinho que tem lá o nome selo. Hoje em dia, por conta da tecnologia, esse selo está sendo substituído pela autenticação. Você chega nos Correios, é pesado a sua correspondência, a sua carta, você paga e essa carta é devidamente enviada, né? O que muitas vezes está substituindo a utilização do selo. Mas até hoje o selo é bastante importante, né, aqui no Brasil, e pessoas guardam, né, colecionam selos. E dependendo desse selo, né, que você tem, que você coleciona, ele tem um valor monetário alto, né? Quanto mais antigo o selo, maior o seu valor. Eu espero que a aula de hoje tenha sido bastante proveitosa para vocês e que, ao concluirmos esta aula, vocês busquem o material de apoio que é disponibilizado juntamente com o formulário, né, para que vocês façam as atividades, retirem as dúvidas que ainda possam existir das nossas aulas, né, da nossa aula, no caso de hoje, sobre carta, e logo teremos a oportunidade de tirarmos as dúvidas que possam ficar, né? Desejo para vocês tudo de bom e até a nossa próxima aula. Um grande abraço e até a próxima aula.